Senhor, vou te pedir mais uma vez. Leva a minha vida. Eu estou pronto para descer a sepultura junto aos meus pais. Leva-me para junto de ti e acaba logo com tudo isso. Eu dediquei a minha vida ao Senhor dos Exércitos. Mas o teu povo abandonou a tua aliança. Eles te trocaram, derrubaram os teus altares, destruíram os lugares de adoração e se afastaram de ti. Os teus profetas foram mortos à espada. Só eu restei. E agora, queria acabar com a minha vida também. Depois de tudo que eu fiz por ti, depois de tudo o que vivemos juntos, lembra, Senhor, quando me coloquei em Acabe e anunciei em teu nome que não haveria mais chuva nem orvalho sobre a terra. Eu fiz aquilo sabendo o que me custaria e fui obedecer. Eu fui para junto do ribeiro Querite e ali no deserto o Senhor enviaste corvos para me sustentar. Corvos, Senhor. O Senhor me sustentou quando ninguém mais poderia. Depois, me mandastes para Sarepta, para a casa de uma viúva que não tinha nada. Apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O suficiente para uma última refeição antes da morte. Eu pedi que ela confiasse. E a farinha não se acabou. E o azeite não se secou. Dia após dia, o Senhor multiplicaste o pouco dela para que nós sobrevivêssemos. E quando o filho dela morreu em meus braços, eu clamei ao Senhor. Eu me deitei sobre aquela criança e roguei que o Senhor devolvesse o fôlego a ele. E o Senhor ouviu. O menino voltou a respirar. Eu vi a morte recuar diante de ti, Senhor. E vi a fé daquela mulher se firmar por causa disso. E depois, o Carmelo. Eu, sozinho, diante de 450 profetas de Baal. Eu reconstruí o teu altar com pedras, Senhor. E gritei ao povo: até quando vocês vão titubear entre dois senhores? E ninguém respondeu nada. Todos permaneceram calados. Eu encharquei o altar com água 3 vezes, para que ninguém dissesse que havia truque. Não havia escapatória. E fiz uma oração simples, porque eu confiava em ti, Senhor. E de repente, fogo caiu do céu e queimou o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até a água que estava na vala ao redor, diante de todo o povo de Israel. E eles caíram prostrados e gritavam: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Naquele dia, Senhor, a sua autoridade foi vista diante de todos e de uma vez por todas. Nós vivemos coisas grandiosas juntos, Senhor. Depois disso, eu orei de novo. E a chuva que eu havia anunciado que cessaria, voltou a cair sobre a terra. Com grandes coisas vivemos juntos, Senhor. Mas para que tudo isso? Para chegar nesse momento, essa mulher, essa estrangeira, que trouxe para Baal, para dentro da casa do rei, me dando um ultimato.
Foi ela, Senhor. Foi ela que corrompeu o coração de Acabe. Foi ela que levou o teu povo, a se inclinar perante outros deuses. Foi ela que matou os teus profetas, um a um. E agora, é ela que quer também tirar a minha vida. Eu fiz o que me mandaste, Senhor. Eu fui a tua voz. Eu clamei, gritei, exortei o povo para se afastar dos seus maus caminhos, para não se misturar com deuses estranhos e falsos. E mesmo assim, aqui estou, sozinho, abandonado, injustiçado. Chega, Senhor. Para mim, já basta. Chega, Senhor. Para mim já basta. Essa frase, ela é mais constante do que a gente gostaria que fosse no nosso vocabulário, não é verdade? E geralmente elas acabam nos traindo, essas palavras, porque elas vêm no de repente. Assim como nos lábios de Elias, personagem que nós acabamos de ouvir aqui, ele não estava vivendo um constante colapso pessoal. Ele não vinha de uma experiência constante de derrotas e fracassos sucedidos. Ele vinha de experiências vibrantes de fé e de vitória. Mas ao chegar nesse lugar ele diz: chega, basta. Mas Elias não está sozinho. Elias sou eu, Elias é você. E eu lembro muito bem de uma história onde o Elias dentro de mim gritou: basta e chega. Eu tinha um sonho, desde os meus 16 anos de idade, a partir do momento que eu conheci a palavra do Senhor, de me tornar pastor. Isso aconteceu quando eu tinha 19 e cheguei ao seminário teológico. Mas chegar nesse lugar de sonho e de realização teve alguns preços, inclusive financeiros. Esses preços financeiros fizeram com que eu vivesse numa situação tanto quanto precária. Limitações de todas as ordens ali faziam com que eu pudesse economizar cada centavo para poder sobreviver ao próximo mês na grande cidade de Londrina, onde ficava os meus estudos. E aí, para conseguir fazer todo esse processo e permanecer ali com um certo tipo de segurança, eu acabava economizando a janta para poder jantar a janta no almoço do dia seguinte. E fiz isso na pensão onde eu morava. A minha porção diária de carne, de arroz e de feijão geralmente era separado um pedacinho para que eu pudesse, para o outro dia, passar o dia no seminário e almoçar ali enquanto aconteciam os estudos. Eu me lembro que na noite anterior eu tinha reservado toda a parte de alimentação e me dei o luxo de guardar uma banana. Eu disse: amanhã as aulas serão um pouco desagradáveis, eu quero me dar a generosidade de até comer uma banana junto com a minha alimentação. Na hora do intervalo, os alunos mais abastados foram para o shopping fazer suas refeições. Outros medianos foram para as suas repúblicas e eu fiquei sozinho na minha sala, no fundo da sala, com a minha marmita. No momento de desatenção, a marmita cai do meu colo de ponta cabeça. E, segundo a lei de Murphy, não há nada ruim que não possa piorar. E aquilo que quer para dar errado, dá o mais errado possível. Ela caiu de ponta cabeça, o arroz se espalhou e a banana rolou para o lado, para o canto da sala. Eu me lembro certinho da sensação que eu tive ali. Não da fome. Também não me lembro da economia perdida naquele momento. Eu me lembro de que eu esqueci. Parece paradoxal, mas eu esqueci. Eu esqueci dos caminhos que me trouxeram até o seminário. Eu esqueci do sonho que eu tinha alimentado de estar naquele lugar. Eu esqueci das portas abertas que haviam sido colocadas diante de mim para realizar aquele propósito da minha vida que queimava o meu coração. Eu me esqueci das vitórias do passado, eu me esqueci de tudo. E diante desse esquecimento, eu também disse como Elias, eu disse: chega, para mim basta. Eu não quero mais viver essa vida.
E então eu fiz o que qualquer Elias faria. Peguei o meu cartão telefônico, fui ao orelhão mais próximo e liguei para minha noiva, hoje minha esposa, e disse para ela: para mim chega, para mim basta. Eu não dou mais conta de viver desse jeito. O que me faz perguntar sobre essa minha reação é que eu não estava num momento de crise de fé. Eu não estava vivendo constantes problemas e desafios. Eu estava num momento de sonhos realizados, de projetos de vida, de coração alegre e de uma fé vinculada e fincada com raízes firmes em Cristo. Mas de repente essa palavra apareceu e eu pergunto: o que é que acontece comigo? Que quando de repente as vitórias de ontem evaporam, se perdem numa névoa e tudo que eu consigo ver é a sensação do momento. E eu cheguei a uma conclusão básica, que é um tanto quanto desconfortável, que eu gostaria de compartilhar com você, é que, de fato, não existe estoque de vitória em mim suficiente para passar por todas as lutas e recontar narrativas que me façam me apegar a um passado mais distante. Não há estoque de vitórias em mim que me faça, mesmo no momento de maior fé, de maior firmeza, conseguir medir as minhas intenções e as minhas palavras para dizer: não, isso vai passar. Não há estoque de vitória suficiente em mim que me impeça e me imunize de dizer: chega, Deus, basta. Mas eu sei que eu não estou sozinho aqui. Venho acompanhado do Elias, mas também de tantos olhos que atentos agora se colocam nesse lugar, e de tantas pessoas que agora assistem pela internet, que também são testemunhas de palavras como essa. Você não disse essa semana: chega, basta, para mim deu? E onde foi o lugar que você disse isso? Para qual pessoa você direcionou essa frase? Quando foi que você a soltou aos céus? Chega, basta. São palavras que frequentam o nosso vocabulário, não quando estamos em crise de fé, não quando a gente está num momento de incredulidade, não quando Deus parece distante. É quando de repente as nossas vitórias de ontem evaporam diante das nossas narrativas e tudo que nós temos é a sensação do momento de que a derrota ela é total e que não há alternativas para sair daquilo. Há uma conclusão muito lógica, muito racional e até científica para explicar um pouco desse nosso comportamento humano. A verdade é que nós temos dois momentos operando em nós ao mesmo tempo. O primeiro é o nosso registro de informações do passado. Você sabe que existe dentro do nosso sistema psíquico o córtex pré-frontal, que é a nossa biblioteca pessoal, responsável por fazer com que os nossos arquivos estejam acessíveis. Eles são intencionais, são registrados, eles são dados, e para buscá-los nós precisamos respirar, refletir, pensar e ir com calma para vasculhá-los e trazê-los de novo à memória, para que a gente possa recontar a partir das nossas informações aquilo que queremos. Mas paralelamente a isso temos um outro sistema, tão forte quanto esse, porque o sistema de informação não grita para nós o que ele quer nos entregar. O que grita para nós é o nosso sistema de sensação. E os impactos emocionais e as sensações chegam antes do que a gente pensa. Eles invadem, eles não pedem licença, eles arrombam a nossa psique e o nosso coração e chegam em lugares para nos colocar diante de um sequestro. Um sequestro pessoal onde tudo que a gente vê é o momento, a circunstância, as sensações, e isso imediatamente bloqueia o nosso acesso a qualquer tipo de informação. O que nós chamamos isso é de acesso negado. Especialistas da área de psicologia vão chamar de sequestro da amígdala. Esse termo ficou muito popular com Daniel Goleman, o escritor daquele livro Inteligência Emocional, onde ele trata de que nós temos um sistema psíquico, além do nosso córtex pré-frontal, que traz para nós uma reação imediata, passional, que gera em nós um estado de alerta. Se trata de um alarme biológico colocado em nós, não para a gente ficar feliz, não para a gente ficar animado, mas para a gente sobreviver ao dia seguinte. Então a amígdala estimulada gera em nós a sensação de ameaça. E a ameaça corta qualquer tipo de bloqueio ou qualquer tipo de contato com as informações de registros de memória. E então nós nos tornamos reféns dela e ficamos sequestrados nela, dizendo: chega, basta, para mim deu. O que eu quero dizer para você é que esse sistema de ameaça que está em você, está em mim,
É resultado da nossa biologia, é o resultado da nossa carne, é o resultado do próprio pecado que atua em nós e nos configura dessa maneira. Então eu quero te libertar hoje com uma palavra poderosa de Deus para dizer que aquilo que você está sentindo e o que você liberou essa semana, dizendo chega, para mim acabou, não é falta de fé, não é incredulidade, é humanidade surgindo, brotando e transpirando de você, assim como você é, como eu sou e como Elias, um dos heróis da fé registrado nas Escrituras, também foi. Quando você diz chega, eu desisto, você não está tendo um ataque de incredulidade, você não está desafiando a Deus, você não está colocando a sua fé em uma falência pessoal, você está apenas sendo humano. Humano que sabe que a vitória de ontem não consegue ser contada para hoje o suficiente, ao ponto de me levantar e fazer caminhar e continuar nela. Por isso que você chega nesse lugar, mãe solo, e depois de tantas vitórias que você teve, que chegou com seu filho e a sua filha como genitor único até agora, de repente você diz, chega, eu não consigo mais. Mas olhe para o seu passado. O problema é que você não consegue, porque a sensação grita mais alto que a informação, e a informação não é suficiente para te colocar no lugar de vitória, porque você também não tem estoque de vitória. Você não consegue acessá-las constantemente. Por isso que o empresário que está aqui me ouvindo, depois de passar por tantos dilemas e dificuldades até hoje, olha para o estado atual e para o cenário político e econômico e diz para mim, chega, deu, eu não consigo. Porque a sua narrativa está sendo agora bloqueada imediatamente pela sensação de ameaça. É por isso que aquele casal que já enfrentou tantas coisas juntos, aquele casal que enfrentou tantas dificuldades, olha um para o outro e diz, chega, acabou, para mim não dá mais. Por isso que aquele crente que ouve essa palavra hoje, depois de tantas vitórias, tantas provisões, tantos milagres experimentados, diante de uma crise momentânea, a sensação vem e diz, chega, eu desisto. O que é que está acontecendo aqui, irmãos e irmãs, nesses cenários e outros que você sabe, que eu não consigo citar daqui, mas que você sabe que é o seu? Não é falta de fé, não é que você se tornou uma pessoa impiedosa, não é que você desistiu de Deus. O fato é que você está tentando acessar um estoque de vitórias que não existe em você. Eu sei que isso é contracultural, isso é contrassenso, porque nós descobrimos nesse mundo que nós precisamos contar as nossas narrativas, nós precisamos fingir até nos tornar. A sociedade neoliberal colocou em nós uma condição de que nós somos merecedores do sucesso que temos. Então nós aprendemos a construir narrativas para nos alimentar do nosso estoque de vitórias. Mas você é testemunha, eu sou testemunha, e as Escrituras nos provam isso, que não há estoque de vitória em mim, em você e muito menos em Elias. Por isso que estamos confortáveis com esse personagem, por isso que estamos à vontade com esse homem, que é gente como a gente, que também fala, eu vou desistir, apesar de estar vivendo momentos de vitória, como você viu aqui, e apesar de não estar tendo uma crise de fé momentânea. Estamos em boa companhia. E eu convido você a olhar para o cenário de Elias, para a gente poder avançar um pouquinho sobre como Elias lidou com isso, ou melhor, como Deus lidou com Elias. Porque quando os nossos estoques de vitórias não são suficientes, é Deus quem precisa tratar conosco, e não nós mais tratarmos com ele. O texto diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como ele havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo ali e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou onde havia uma giesta, um arbusto. A palavra giesta significa arbusto, não é uma árvore grande. Ele pegou a primeira sombra que tinha, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte, dizendo, chega, para mim basta. Eu não sou melhor que os meus pais. Vamos dar uma paradinha aqui? Porque existem 3 movimentos que vão acontecer agora. O primeiro movimento são as vitórias de ontem. Antes desse texto, a história de Elias começa
de uma maneira meteórica e bem-sucedida em 1º livro de Reis. 2 capítulos antes, ele registra sucessivas vitórias. Ele tem 8 vitórias milagrosas e poderosas. A primeira é que ele ora e para de chover durante 3 anos e meio. A segunda é que ele ora por uma viúva e se multiplica o azeite e a farinha na sua botija. A terceira é que ele acaba orando por uma mulher que perdeu seu filho e o seu filho ressuscita naquele movimento. Ele também profetiza contra os profetas de Baal e tem uma vitória no Monte Carmelo. Ele também consegue correr à frente da carruagem de Acabe no exercício profético sobrenatural por 30 quilômetros e chegar antes de Acabe no lugar específico. Ele também ora e Deus abre o céu e chove de novo. Elias tem sucessivas vitórias, mas nesse momento as vitórias de ontem não sustentam a sua experiência de desespero hoje. Esse é o segundo movimento, o desespero de hoje. Porque Elias é gente como a gente que tenta acessar o seu estoque de informações e não consegue. Elias também foi traído pelo seu sistema de córtex pré-frontal. Ele foi traído pelo seu sistema de emoções que sequestrou as suas sensações naquele momento. E por falta de revelação, ele entra num processo de desistência, como você e como eu. Elias, isso é maravilhoso na Bíblia, é um homem onde Deus não esconde seus fracassos, porque Elias somos todos nós. Deus está fazendo um retrato do seu casamento, da sua empresa, da sua fé cristã, do meu ministério, da minha estrutura pessoal, da minha biologia interior, da minha complexidade racional. Deus está fazendo um retrato falado através de Elias, de que nós somos gente, e gente assim como Elias sofre, gente assim como Elias se isola, é egoísta para salvar a sua própria vida, entra no sistema de ameaça, o sequestro da amígdala, e vai para o sistema luta ou fuga, e ele foge como a maioria de nós, que também deita e quer dormir para que as coisas passem, no sistema depressivo, que também foge da realidade. Elias somos nós que também levantamos a mão contra o céu, punho em riste, dedo apontado, para que a gente possa dizer: Deus, o Senhor não foi fiel. Gente que murmura, gente que se rebela. Elias é gente como a gente. E Deus não esconde esse movimento nesse momento, porque mais que vencedores, são pessoas que sabem qual estoque de vitória acessar. E elas sabem que não há nelas e que não há em outro lugar, somente em um. Só que nesse texto tem algo maravilhoso, que é o estoque de vitória. E é onde há a intervenção de Deus. Fique comigo, porque são 3 movimentos. O primeiro, as vitórias de ontem. O segundo movimento, o desespero de hoje. E o terceiro movimento é a intervenção do agora. Preste bem atenção, que talvez seja esse o retrato da sua história. Vitórias de ontem, desespero de hoje e intervenção do agora. Veja o texto comigo, a continuação, que diz assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. O terceiro movimento é a intervenção do agora. E quem faz isso? O próprio Deus. Perceba o que Deus não faz nesse texto. Ele não questiona Elias: Elias, por que você parou de caminhar? Ele não repreende Elias. Ele não corrige a teologia distorcida e torta que ele criou para dizer: eu não sou melhor do que os meus pais. Deus não confronta Elias. Deus acolhe esse homem no profundo poço que ele estava vivendo, emocional e espiritual naquele momento.
E esta é a ação de um Deus que olha para o nosso coração e sabe que muitas vezes o nosso estoque de vitória não será suficiente para manter a nossa fé enrijecida, fortalecida e em pé diante dos colapsos e das catástrofes que vivemos em nosso dia a dia. Então o que Deus faz? 3 coisas. A primeira, Deus manda um anjo naquele lugar. Deus manda um anjo naquele lugar. Elias é acordado por aquele ser celestial para ser encorajado a comer. Deus continua mandando anjos para ajudar a você e a mim. Alguns anjos ainda continuam tendo asas, atuam no mundo espiritual, estão longe do nosso olhar e no bastidor da graça trazem provisão, livramento, cuidado. São agentes ministradores de Deus para que você possa perceber que o Senhor está cuidando de você. Anjos com asas, mas Deus continua mandando anjos sem asas. Anjos sem asas que com uma palavra como essa encoraja o seu coração a você se alimentar de Deus e continuar a caminhada e voltar atrás da sua palavra. Eu desisto, eu abandono. Anjos como esses que estão sentados ao seu lado, sem asas, que vivem uma rotina constante, que lavam louças, cuidam da sua casa, trabalham e pagam seus boletos, mas anjos de Deus para serem instrumentos na sua história e na sua vida, para te colocar em caminhada. Anjos que te visitam no dia a dia, na rotina comum da vida comum e ordinária. Gente que é anjo de Deus, enviado para nos alimentar, fortalecer a nossa fé e encorajar a comer e a continuar a caminhada. Deus continua enviando anjos, alguns com asas e nós não os vemos, outros sem asas. E perceba como Ele está ao seu lado, mesmo no seu momento de maior crise, maior conflito e num colapso emocional, existencial e espiritual que você nunca imaginou que poderia passar. Mas o segundo movimento é tão interessante quanto. Deus, além de enviar o anjo, Ele protege o lugar. Elias consegue dormir diante de ameaça. Quem é que está cuidando de Elias enquanto ele dorme? 2 vezes. Quem é que consegue dormir diante de uma situação tão catastrófica como aquela? Quem está protegido pelo Senhor. Dormir nesse caso, obviamente que é de quem desistiu. Obviamente que é uma ação imediata de quem não tem mais forças, de quem precisa se recuperar. E Deus sabe, Deus conhece e Deus percebe de que essa pessoa precisa de cuidado, provisão e sustento. E por causa disso, Deus não repreende, não questiona. Deus acolhe e protege. Deus chega até Elias e diz: está aqui o seu lugar de descanso. E Deus sabe que tudo que você precisa nessa manhã não é de alguém colocando o dedo no seu rosto dizendo: hipócrita, sua fé é pequena. Talvez sua esposa tenha dito isso para você essa semana. Talvez alguém que você admirava olhou para você e disse: é porque você não tem fé, é porque você não busca Deus. E você sente um peso de culpa sobre os seus ombros. Eu estou aqui pela palavra do Senhor para dizer a você: Deus te protege na sua crise, Deus te protege no seu caos. Deus sabe que você precisa descansar, que você precisa recuperar o fôlego. Deus sabe que você está esgotado. Deus sabe que você entrou num sistema que, se você não repousar a sua alma exausta, você vai entrar num colapso espiritual. Então Deus protege, Deus guarda. E Deus faz isso com Elias e faz com você e comigo. Mas o terceiro movimento aqui que Deus faz para esse homem desistente é trazer a provisão. Veja que o texto diz que Deus trouxe com o anjo um pedaço de pão quentinho assado na brasa. O que isso significa? Pão e água, na cultura rabínica, significa o alimento mínimo de subsistência. Ele chega quando as pessoas estão quase num estado de falência. Aqui nada mais é do que um recurso que Deus está dizendo: eu sei que você está no seu limite, mas você agora tem o suficiente. Não é o banquete que você queria, não é a refeição que você imaginava, mas é o suficiente. Talvez seja por isso que Mateus capítulo de número 6, Jesus ensina através da oração do Pai Nosso a gente dizer assim: o pão nosso de cada dia nos dai agora, hoje, porque ontem ele não serve, amanhã não é suficiente, eu preciso disso agora. Então Deus, na sua infinita graça, antecipando a oração do Pai Nosso, chega até Elias e diz: você
tem o suficiente para a sua jornada. Deus não fala onde ele iria, Deus não fala qual é o destino, Deus só fala do trecho. Levante-se, porque a tua caminhada é longa. É assim que nós acessamos um estoque de vitória que está além do nosso. Deus vem com o seu pão, com a sua graça, vem e nos alimenta. Ele não diz onde é o destino, ele só diz que é o suficiente, é o bastante. Eu sei que talvez você queria mais, eu sei que talvez você estivesse buscando por mais, mas eu posso lhe garantir, pão e água, na altura desse momento, é o suficiente do que Deus tem para te prover, para dizer, não desista, porque não acabou aqui. Agora é hora de você olhar para esse pão e ver essa comida que o Senhor proveu, para dizer, entre as vitórias de ontem e as lutas que eu estou lutando para amanhã, eu tenho o pão do agora. Você não tem mais essas vitórias de ontem. Você não tem ainda a vitória de amanhã. Você só tem o pão do agora. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus traz o pão. Você acha que você busca o pão? Você acha que você é o responsável por colocar o pão na sua mesa? Você acha, nesse sistema meritocrático que nós construímos na nossa ideia imaginária, de que você é o merecedor de tudo que constrói? É você quem busca o pão? Ou você está entendendo que a oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dê? Não sou eu quem busco, não sou eu quem construo, não sou eu quem mereço, é o Senhor quem me traz. É o Senhor que visita Elias no pior momento da sua história. É o Senhor que visita você para mostrar, não é você quem constrói o caminho da sua padaria pessoal, não é você que coloca o pão da existência todos os dias para se colocar em pé. É Deus quem te encontra, é Deus quem te acha, é Deus quem te traz esse lugar e diz, é o suficiente, o pão que você precisa para cada dia, eu te dou hoje, agora, enquanto você está aqui. Esse é o seu lugar, esse é o seu movimento. E é interessante essa relação de pão, porque se a gente for fazer uma cadeia de pensamento, o pão de Elias na verdade é uma metáfora do que Deus está fazendo na história da salvação. Perceba como Deus faz isso o tempo todo. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles têm grandes vitórias para contar. A vitória das pragas extraordinárias, inimagináveis, sobrenaturais. Depois eles encontram um mar que se abre de uma maneira impensada diante dos seus olhos. E quando eles passam para além do mar e vão encontrar a batalha de hoje, eles não têm mais narrativas que o sustentem. Meu Deus, eles têm vitórias acumuladas e catalogadas, mas o que eles dizem do lado de cá quando eles vão enfrentar os outros inimigos? Senhor, nós desistimos, nós queremos o Egito de novo, porque no Egito pelo menos tinha cebola, alho poró e melancia, e aqui, hoje, não tem nada. Deus então intervém na história do povo de Israel, na história da salvação, e traz pão para eles no deserto. Porque as histórias de ontem não eram suficientes e as de amanhã ainda não haviam chegado. Deus decide mandar o maná. A palavra maná significa pedaço de pão diário, que era derrubado sobre Israel e que eles colhiam. Havia um dia que eles podiam colher por 2 dias, na sexta-feira, porque sábado não poderiam, seria dia de descanso. Ou seja, eles não poderiam estocar, porque se estocasse de um dia para o outro, exceto no sábado, apodrecia o pão. Eles não conseguiam antecipar, manda com bastante volume para a gente poder armazenar. O que Deus está dizendo aqui com o maná do céu é antecipando a oração do Pai Nosso, dizendo, o pão nosso de cada dia faz descer hoje. As suas vitórias de ontem não te sustentam para hoje. Você não tem estoques de vitória suficiente para subsistir as suas lutas do agora. Por isso você precisa, assim como Elias, do pão quentinho, do pão fresco, não embolorado, não empoeirado, não endurecido, mas o pão da graça e da presença que visita cotidianamente a nossa história. Mas se você acha que acaba por aí, a oração do Pai Nosso é o pão para a vida. A história de salvação continua e em Jesus nós entendemos essa oração, que o maná do Antigo Testamento agora é dado pelo próprio Deus ao seu povo que crê nele através de Jesus. Só que Jesus aprofunda mais a conversa. Ele diz, não é só o pão para a vida, também é o pão da vida.
Em João capítulo número 5, ou melhor, João capítulo 6, versículo 56, ele diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Veja a transferência agora. Não é um alimento que você vai buscar, não é um alimento que vem até você, é um alimento que mora em você, que vive em você, que participa da sua história, que está acessível como um estoque constante e contínuo da sua própria história. Por isso, o estoque de vitória não existe em mim, não existe em você. O estoque de vitória existe num lugar sim, mas só existe em Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é o nutriente da sua jornada e da sua caminhada. Ele é a força da sua vida. É o pão da vida que veio morar e habitar no seu coração. É Ele quem sustenta a sua jornada. Se você confiar no seu estoque de vitória, você vai parar. E como Elias, você vai desistir. Mas se você entender o ato de provisão de Deus, onde o pão quentinho está do seu lado o tempo todo, morando em você, você entenderá que Cristo te sustenta. E Ele é o pão da vida, o estoque de vitória que você precisa. Pastor, para quando essa vitória? Para agora. Eu não tenho outro tempo verbal para dizer isso para você, até porque as Escrituras não permitem que eu faça isso. Na primeira parte dessa mensagem, Mais que Vencedores, você ouviu Romanos 8, 37. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos está no presente contínuo do grego, que significa que não é passado e não é futuro. É uma tradução que diz: você está sendo vencedor agora, hoje, nesse momento. Ou seja, eu não tenho vitórias do passado, eu não tenho vitórias do futuro, eu só tenho vitórias do agora. Onde o Deus, o pão da vida, me sustenta para o hoje. E o pão nosso de cada dia me visita no agora. Mas além disso, você viu na palavra de Gideão semana passada de que Deus não esperou Gideão vencer para falar que ele era mais que vencedor. Porque a vitória de Gideão estava no agora, naquilo que Deus fazia na sua provisão enquanto ele lutava. E agora, o que a gente precisa entender é que nós somos mais do que vencedores quando estamos em Cristo, porque a vitória dele não é aquela que ficou no passado e não é aquela que vai chegar quando a eternidade nos chamar. A vitória que está em Cristo agora é essa que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Veja só em alto e bom som. Mas graças a Deus, não a mim, não a minha história, não aos meus recursos, não ao meu poder, não à minha influência, não à minha religião. Graças a Deus, que sempre nos dá vitória, por meio de, não por meio do meu gerente, não por meio do meu tratamento, não por meio dos meus recursos, não por meio daquela oração que eu fiz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei a palavra sempre em parênteses, porque ela não aparece em algumas traduções, mas em outras ela aparece, é importante. Sempre não está no grego, sempre ela é subentendida, porque tem um tempo verbal que Paulo usa aqui que diz o seguinte: graças a Deus que nos deu a vitória no passado, nos dá a vitória no presente e nos dará a vitória no futuro. Ou seja, a tradução literal, que sempre nos deu, nos dá e nos dará a vitória. Então, graças a Deus por Jesus que hoje me dá a vitória. O que você precisa acessar no seu coração é esse hoje. Hoje Deus está com você. Hoje Ele te sustenta na sua dor. Hoje Ele te faz levantar com o pão da presença. Hoje Ele está dando uma ração diária para você continuar a sua jornada. Hoje Ele está provendo o suficiente. E eu quero falar mais uma vez, porque o Espírito Santo me move a dizer para você que disse que não era o suficiente, não tem o bastante e que você ia desistir. O Espírito Santo diz ao seu coração: hoje, apesar de você olhar para a escassez, Deus diz a você: é o suficiente para a sua jornada. Você não sabe onde vai chegar, você não sabe o caminho de amanhã, mas você precisa saber que é o suficiente e tão somente isso. Assim como eu estou aqui. Isso significa que no ano de 2003, diante daquela experiência da marmita no chão e da desistência imediata, eu não desisti. E eu não desisti porque Deus veio ao meu encontro. Eu não estava num momento agradável diante daquela sensação, mas Deus sabe e conhece o coração dos seus filhos. E Deus mandou um anjo sem asas. Do outro lado da linha do telefone, se é que os mais jovens conseguem entender o que é linha de telefone, havia uma voz de um anjo sem asa
que me acompanha até hoje no ministério, dizendo: levanta, come e continua, porque a sua jornada é longa. Eu decidi continuar, ainda com o coração despedaçado diante daquela experiência. E era noite de sexta-feira quando eu resolvi ir na vigília. A primeira IPI de Londrina. Eu frequentava ocasionalmente algumas programações, mas decidi ir numa vigília de oração que eles estavam fazendo. Havia cerca de 15 pessoas apenas naquele lugar. E um homem que eu não conhecia, médico, que hoje é pastor, veio, atravessou o corredor e colocou a mão sobre a minha cabeça. Mais um anjo sem asa, que ministrou meu coração naquela noite. E eu saí daquele lugar, revigorado, para uma jornada de mais 40 dias e 40 noites. Vou dizer para você que eu não pensei em desistir outras vezes? Dezenas delas. Mas em todas elas, o pão da presença veio e eu caminhei mais 40 dias e 40 noites. Até chegar onde Deus quer que eu chegue. E lá, Ele vai me dar a porção. Lá Ele vai te dar a porção que você precisa. Você não precisa saber da história inteira. Você não precisa ter todos os destinos catalogados como você gosta. Pelo amor de Deus, me escute aqui essa manhã. É só o pão para o próximo passo, para a próxima jornada, para aquele trecho. Coma da presença, se alimente da presença e avance. Porque o estoque de vitória que não está em você, está em Cristo. E nele você é mais que vencedor. Só que como se isso não fosse o suficiente, tem algo mais aqui que eu gostaria de revelar a você. O pão para Elias é o símbolo do pão do deserto, que chega todo dia, que é o resultado da oração do Pai Nosso, o pão nosso cada dia nos dai hoje, que é o pão da vida que veio habitar em nós, mas que também é o pão da ceia. Porque na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o símbolo de subsistência, deu graças e partiu diante de cada um dos seus discípulos num símbolo maravilhoso, dizendo: este é o meu corpo, esse é o meu pão que é dado para vocês, comam dele todos. E depois que Jesus ceou com seus discípulos, Ele integrou o cálice e disse: bebam todos do cálice na nova aliança do meu sangue, e façam isso em memória de mim. E todas as vezes que vocês comerem do meu pão, e todas as vezes que vocês beberem do meu cálice, façam isso em memória de mim, e anunciem a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Memória. Porque as nossas vitórias de ontem não são suficientes para nos sustentar nas lutas de hoje. É quando eu acesso o estoque de graça, de vitória, de poder de Jesus, para caminhar o próximo trecho. Por isso que a ceia do Senhor não é um ritual de igreja. A ceia do Senhor não é um movimento de uma vez por mês para crentes religiosos participarem e acharem que estão de alguma maneira protegidos espiritualmente, perdão. A ceia é um movimento de dependência, onde eu bebo do cálice, como do pão e levanto para caminhar mais 40 dias e 40 noites. Até chegar onde? No próximo lugar que Deus quer. E quando você chegar lá, você vai comer do pão e beber do cálice. E o que vai acontecer? Você vai caminhar mais 40 dias e 40 noites. O suficiente para você saber que o Senhor está com você. Jesus não manda trazer o pão. Jesus não foi buscar o pão. Na ceia, Jesus se tornou o pão. E é o pão que está com você na sua vida. E que agora é representado nesse cálice que você tem em suas mãos. E que eu gostaria que ao você participar dessa manhã, entenda quem você é nele. Você é mais que vencedor pelo estoque de vitória que está em Cristo. Não pelo que você fez, conquistou, realizou, mas porque em Cristo fez e realizou através da sua vida. Você está com o cálice em suas mãos? Você que não está com o cálice, por favor, fique em pé, que nós gostaríamos de entregar para você. Se você não recebeu o cálice, fique em pé, que a nossa diaconia vai entregar para você nesse momento. Isso, pode ficar em pé, por gentileza. Diaconia pode passar entregando para esses irmãos e irmãs. Enquanto isso, eu quero ministrar o seu coração. Você vai pegar o cálice, pode abrir agora a tampinha e pegar o pão, mas não coma ainda. Olhe para esse pedaço de pão, o trigo esmagado que se torna um alimento nutritivo. É óbvio que ele é um símbolo de quem Deus é e o que Ele está fazendo na sua vida. Você que disse: eu desisto, eu paro, olhe para esse pão e diga: eu não desisto, eu não abandono a carreira. E agora, aí no seu lugar, você pode comer desse pão. Pode comer. Isso.
Senhor Jesus, quem se alimenta do seu pão tem nutriente suficiente para a jornada. Alimenta a fé desse homem e dessa mulher, para que saiam debaixo do arbusto e venham para a caminhada até o Horebe, na presença do Senhor e com a presença do Espírito Santo. Agora, com o cálice, você vai tirar o lacre e você vai ver que esse cálice é a bebida que você precisa, que te dá identidade. Nós não vamos passar recolhendo por enquanto, você vai ficar com ele aí na cadeira e no final você vai entregar nas saídas, nas portas de saída, a nossa equipe identificada, que a gente vai recolher de você. Mas fique com você por enquanto. Eu convido você a se colocar em pé no seu lugar, a fechar os seus olhos. É o suficiente, meu irmão. É o suficiente. É simples, mas é o suficiente. Não tem espetáculo, mas é suficiente. Não é extraordinário, mas é o suficiente. Ele é o pão da vida que você precisa. Talvez não venha com as luzes que você imaginava, talvez não venha com o repertório que você gostaria, mas é ali debaixo do seu arbusto, ele diz: eu sou suficiente, eu sou o pão da vida. Agora é hora de você cantar o hino da vitória. Agora é hora de você dizer: Senhor, com esse pão e com essa presença eu posso caminhar até onde o Senhor me levar, e quando as forças se acabarem, quando o mar se fechar, eu vou clamar a Ti de novo e vou dizer: pão da vida, Tu és o meu estoque. Senhor, nós estamos nesse lugar e queremos nos alimentar de Cristo, o nosso estoque de vitória, em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos e irmãs, vamos declarar isso ao Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória.
Vamos chamá-lo. Vamos convidar a presença de Jesus. Levante as suas mãos e declare mais uma vez isso. Diga isso, você que está desistindo, você que pensou em abandonar, declare isso a Ele. Não temas o grito da Jezabel ou do faraó. Levante a sua voz. Acesse agora o estoque de vitória que está além de você. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, minhas irmãs. Esse é o nosso momento com o Senhor. Acesse agora o estoque de hoje. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor e vencedora. Ele vem a esse lugar e enxuga suas lágrimas. Ele vem a esse lugar e renova suas forças. Ele vem a esse lugar e coloca os seus pés numa rocha sólida e te tira do lamaçal de pecado. Ele vem aqui e transforma a sua manhã em alegria ao invés de uma noite de pranto. Ele está aqui, é o estoque de vitória que você precisa. Não é a promessa de um cônjuge, não é a promessa de uma pessoa especial, não é a quebra de promessa de gente humana. É a promessa de um Deus que não falha, que não mente, que não muda, que não se altera. Ele está aqui nesse lugar. Acesse o estoque de vitória nele. Nele você é uma mulher vencedora. Apesar dos seus desafios e lágrimas, nele você é um homem vencedor. Apesar do seu choro e do seu sofrimento, não desista aqui, não pare aqui. Levante a sua voz e você pode dizer: louvo, eu louvo como vitorioso, eu louvo como vencedor. Não pelo que passou, não pelo que está vindo, não pelo que eu vivo, mas porque Cristo é. Louve, 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 oh Deus. Onde está a voz dos vencedores em Cristo? Cadê a voz que acessou o estoque dele? Ei! Acesse o estoque. São palavras de esperança. Acesse o estoque de esperança em Cristo. Vamos, igreja, podemos fazer isso juntos, com muito louvor. Sim a Ele. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Eu quero te lembrar novamente que Deus vai na frente, abrindo caminhos. Vamos dizer isso juntos? Deus vai na frente. Eu não sei onde você está. Quem é você aqui nessa manhã? Ele é suficiente. Ele é suficiente. Você não depende mais de ninguém, é dele. Cadê o aplauso daqueles que acessaram o estoque de vitória? Em Jesus, em Jesus. Aleluia, Jesus, o Senhor é bom demais. Pão da vida, nossa fonte, nossa esperança, Jesus, te amamos. Que Deus abençoe sua semana.
e que você possa estar nesse lugar como mais que vencedor. Se você quiser fazer sua inscrição do Honra, aproveita hoje que a nossa equipe está aqui. E se você está com seu cálice na saída, você entrega para a nossa equipe. Você também pode nos ajudar recolhendo cadeiras, porque hoje nós não teremos mais celebração e essa é uma atividade nova para domingo de manhã. Mas antes de recolher cadeiras, cumprimente a pessoa que está perto de você e diga para ela: Deus abençoe sua semana, e depois a gente recolhe cadeiras.